Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar, mesmo que você não tenha experiência com pesquisa, se você tem é melhor ainda porque você vai entender muito melhor o que eu vou falar, mas eu vou te ensinar como entender de pesquisa, como entender a estrutura de uma pesquisa pode te ajudar no dia a dia, no agronegócio, a chegar a resultados muito melhores e extraordinários. Quer saber do que eu estou falando? Quer saber esse segredo? Quer aplicar isso no seu dia a dia? Fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá. Por que isso é importante? Isso é importante porque diariamente no agronegócio, se você trabalha numa fazenda, você tem que testar um novo produto, você tem que testar um novo processo. Também se você trabalha em uma empresa, você quer testar, por exemplo, se você trabalha em vendas, uma nova forma de abordar um cliente, uma nova estratégia, um novo processo, né? E se você trabalha em produção também, né? Sempre um novo processo produtivo, a gente sempre tem que testar e validar alguma coisa. O conhecimento de pesquisa, e por isso é importante iniciação científica, mestrado, doutorado, para você entender essa estrutura da pesquisa. Mas mesmo que você nunca tenha feito isso, eu vou te mostrar rapidamente aqui e o porquê e como você pode usar isso para ter melhores resultados nos seus projetos. Então, a primeira coisa que você vai testar, né? Vamos colocar um exemplo bem prático. Vamos supor que você está lá numa lavoura de soja e você quer testar um novo produto. O que você precisa ver primeiro é algo que nós chamamos na pesquisa de hipótese. Isso é super importante, tá? Porque como que você chega na sua hipótese? Vamos supor que você tem um produto X que você vai adicionar no seu sistema de manejo e você tem uma hipótese de que ele vai funcionar, ok? Mas o que é funcionar para você? Você precisa deixar muito claro, né, ou para você ou para o seu cliente, a entrega que você vai fazer. Então vamos supor que, baseado nas experiências anteriores é uma revisão que você faz, né, que você coloca na sua introdução, no caso da pesquisa, você faz uma revisão bibliográfica que é você, nada mais nada menos, entender o que já foi feito em relação a isso, que pode fundamentar o que eu estou chamando aqui de hipótese. Eu fundamentei, né, eu vi que o pessoal, muita gente diz em outros depoimentos, em outros trabalhos, que o meu produto ele vai adicionar à soja 5 sacas a mais por hectare, ok? Né? E ele custa, vamos dizer aqui, que ele custa 2 sacas por hectare em todos os processos, tá? Então ele vai trazer aqui um benefício interessante, baseado na minha revisão bibliográfica, que no caso aqui pode ser a minha experiência em outras fazendas, né? Então a minha hipótese é que eu vou conseguir esse resultado aqui, isso tem que estar muito bem claro. Se for um processo que eu estou implementando, né? Qual que é o benefício desse processo? Qual que é o resultado que eu espero? E aqui tem uma pergunta científica, né? Que a pergunta é: se eu implementar essa nova tecnologia no campo, eu vou conseguir essas 5 sacas a mais, ou pelo menos essas 3 sacas a mais de diferença por hectare? E é isso que meu trabalho tem que responder. Organizar essa ideia é muito importante. E aqui dentro da introdução eu tenho também a justificativa, o porquê que eu preciso mudar o meu sistema, ou simplesmente porque que para mim é importante. Nesse caso pode ser para ter mais lucratividade, porque eu vou produzir mais, investindo menos, né? E por final o objetivo. Isso tudo pode ser colocado num documento de forma bem simples, né? Olha, eu vi que acontece em outros locais assim, com esse produto, por isso é justificável, porque eu posso ter um aumento de produção de tanto, que vai resultar numa lucratividade de tanto. Então o meu objetivo é testar e eu espero, né, eu vou testar essa hipótese para ver se na minha condição, na minha fazenda, eu chego nesse resultado. E essa é uma estruturação bem simples de um pensamento científico em cima da hipótese. E agora vamos para o próximo passo. O próximo passo é a metodologia, ou conhecida também como materiais e métodos. O que eu vou precisar para fazer isso? Eu vou precisar de um trator, vou precisar de um pulverizador,
de uma adubadeira, eu não sei, né? E como que eu vou fazer? Eu vou fazer um lado a lado, né? Ou eu vou fazer num talhão do meio e vou comparar com o quê? Vou comparar com esse, eu vou comparar com esse, e aí eu preciso ver se a característica de solo daqui e daqui é igual, né? Se eles partem de uma condição próxima, né? Para eu poder avaliar. Sempre é difícil nos experimentos de campo a gente ter uma condição ideal, mas pelo menos eu preciso fazer, por exemplo, eu não posso fazer num solo argiloso comparar com um arenoso. Não faz sentido nenhum. Tudo isso vai do plano da metodologia, esse planejamento, como que eu vou testar isso e com o que eu vou comparar. Quando a gente fala de processo ou fala de novas metodologias ou algo nesse sentido, o que você pode fazer é comparar com algo que já era feito antes, né? E com base no resultado que você tinha antes. No campo também dá para fazer isso? Dá, mas como tem clima, como tem principalmente o clima, tá? Às vezes outros funcionários que atuavam antes e mudou de funcionário, tem muito fator confundidor que pode trazer aí um resultado que você comparando com o ano anterior não seja tão legal assim, né? Talvez a longo prazo com diversas repetições, mas como a gente quer sempre resposta rápida, o mais importante é você ter uma área conhecida como testemunha. Se você não tiver testemunha, como é que você vai saber? E até para trabalhos de longo prazo, mas eu já vi que nesse ano funcionou. Mas será que vai funcionar daqui 3 anos? Então às vezes é bom você deixar nem que seja um pedacinho de testemunha ainda para você ver o efeito acumulativo de determinada tecnologia. Isso aqui é um resumo do que é a metodologia, tá? É o como você vai fazer isso. E aí você fez, né? Isso aqui é o plano. Tudo isso aqui é o plano do que você vai fazer. E você fez. Qual que é o próximo passo que a pesquisa nos traz? Ela traz o resultado. Aí você vai ter um resultado do que era antes ou da sua testemunha. Vamos colocar no nosso exemplo aqui. Vamos supor que a testemunha produziu X e o resultado do nosso teste foi X mais 6 sacas. Olha que interessante, então pelo menos 5 sacas eu produzi, porque no meu resultado eu produzi X igual a testemunha mais 6 sacas, eu até superei um pouquinho a minha hipótese. Ou seja, a minha hipótese ela foi aprovada, né? Ela foi provada, né? Como positiva dentro do meu trabalho. Vê como o pensamento científico serve para tudo, né? E se eu conseguisse X mais 2 sacas e de repente empatasse com o custo da aplicação? Minha hipótese foi negada, né? Então eu tenho uma estrutura que eu posso consultar realmente, mas talvez a metodologia não foi tão boa, daí eu volto e vejo o que pode ter acontecido. Mas se eu tenho um planejamento com essa estrutura, dificilmente, né? Porque já está tudo planejado, eu vou lá e vou provar ou vou negar a minha hipótese. Isso é muito importante, não adianta você sair testando coisas sem saber exatamente o que você vai avaliar e como você vai fazer, né? E discutindo com as pessoas, todo mundo estando de acordo, senão pode gerar confusão desnecessária depois quando você vai avaliar o resultado. E falando em discussão desnecessária, nós temos a discussão necessária. A discussão é a última etapa de um trabalho científico, um trabalho de validação. E o que é a discussão? Você vai pegar esse resultado, é um pouco do que eu fiz, né? E você vai comparar aquela revisão bibliográfica que você fez na introdução do seu trabalho. Então, se você teve um resultado superior à hipótese, você vai comparar a metodologia, que dentro da metodologia, por exemplo, pode estar a localização geográfica do local, da fazenda, e você vai ver, olha, realmente tive um resultado muito bom, né? Fiz num solo semelhante aos outros que o pessoal fez, ou até, olha, fiz num solo arenoso e todos os resultados que eu tinha eram em solo argiloso. E comparando eu vi que tem um potencial de produzir até mais no solo arenoso, né? E daí você vai investigar o porquê. E a discussão é isso, é você comparar o seu resultado com os resultados que você tinha antes. E aí você chega na conclusão, que é a resposta para a sua pergunta científica lá do começo, que é a sua hipótese. A minha hipótese é que produz 5 sacas por tonelada, 5 sacas a mais por hectare, né? Então minha conclusão pode ser que nessas condições de solo e clima e de fazenda e localização, tralalá, o produto X pode
Ou melhor, você pode até afirmar, né? Ele produz 6 sacas a mais por hectare, né? E essa é a sua conclusão. Ou, se for uma hipótese negada, não tem resultado nessa situação em que foi testado. Ok? Legal? Será que isso vai te ajudar nos seus projetos? Né? Não necessariamente exatamente como esse exemplo, né? Como você pode validar os seus processos diários, as suas situações de trabalho, pensando de forma científica, hein? Use isso e você vai se surpreender como você vai ter melhores resultados. É isso aí, se gostou deixa o like, deixa no comentário o que você achou e até o próximo vídeo.